E olha só o que ele está mandando aqui. Ele está mandando que tu pode, então, descrever o movimento de um objeto, né? É um movimento meio bizarro aqui. Separadamente, né? Tanto x quanto y estão dependendo de um parâmetro t aqui, que obviamente pode ser relacionado com o tempo. Ele vai mandar um monte de papo assim, que eu não vejo cair na tua prova, então eu vou ignorar, apesar de estar no Halliday. Aham. Então, mas eu acho que não vai cair, tá? O que tu vai precisar tá aqui, olha só. Aqui, ó, movimento com aceleração constante, isso aqui. Né, o que acontece? É o movimento que a gente está acostumado, né? Que é o MRU, V, né? No eixo Y. Uhum. Então, o que acontece bem, ele está supondo aqui um movimento que tem aceleração constante no eixo X também. Mas não é o que a gente está mais acostumado, né? A gente está mais acostumado com esse processo aqui, olha só. O caso particular. O movimento sob a aceleração da gravidade. Esse é o cara que vai aparecer o tempo todo. Tu tem na horizontal velocidade constante e na vertical gravidade, ou seja, aceleração, certo? Uhum. Então, na Certo. horizontal tu vai ter o MRU e na vertical tu vai ter o MRUV. Beleza? Então é Ah, o que ele está falando aqui, ó. Se liga, olha só, olha só. Ele está dizendo que a velocidade no eixo X é sempre a mesma. É sempre o V0x. E quem é o V0x, né? Bem, V0 tu sabe, velocidade inicial, certo? sim. Então o V0x vai ser o V0, só que a componente horizontal dessa velocidade inicial. Que no caso do movimento oblíquo aqui, bidimensional, é esse vetorzinho. Vamos dizer assim, o canhão soltou o projétil com essa inclinação. Sacou? Saquei. Aqui que eu estou mostrando aqui, né? Essa inclinação tem, como o próprio nome indica, né? Inclinação, um determinado ângulo aqui com horizontal. E esse é o ângulo que entra aqui no cosseno. Então, como todo vetor tem uma componente x que está associada com o cosseno e y que está associado com o seno, então a velocidade também vai ter. A V0 cosseno é a componente x, por isso que a gente está tratando aqui da velocidade x ser justamente com o cosseno. Faz tudo Ah, uma ligação uma com a outra, né? Faz todo sentido do aham. mundo. Né? E daí o bom é o que se dá, né? Como, olha só, isso é meio contraintuitivo, então eu vou ter que falar algumas vezes. Como no eixo horizontal não tem aceleração, a velocidade no horizontal é sempre a mesma, tá bom? Isso é contraintuitivo, porque se tu chuta uma bola, tu não vê isso acontecendo, né? Como, professor? Pode repetir? A velocidade no eixo X nunca muda. Nunca muda. Nunca Ah, muda, apesar de ter aceleração no eixo Y. No eixo X, a velocidade sempre é a mesma. Se tu reparar aqui, olha só, olha só, olha só. Ó, Vx aqui, tá vendo? Ó, o vetorzinho não muda de tamanho, tá vendo? Ó, sempre o mesmo, em todos os momentos da trajetória. A trajetória é esse movimento laranja aqui. Vamos dizer assim, o projeto subiu e desceu. entendi. Aqui o gráfico está indicando mesmo o movimento da parada, porque aqui é Y e aqui é X, então eu estou falando do movimento. Então, vamos dizer assim, o projeto subiu e desceu. Só que todo esse processo se dá com a mesma velocidade em X. O vetorzinho da velocidade X não está mudando seu tamanho, tá vendo? Sim. Barbaridade. Então, só muda em Y. Só- Veja que, obviamente, o vetor total está sendo alterado. A velocidade total, que é azul escura, está mudando durante todo o projeto, todo o processo aqui. Né? Mas a sua componente horizontal não. Então é por isso que a gente pode dizer que a velocidade é constante em x. Justamente porque em x ocorre o MRU, não tem aceleração, não tem nada empurrando o objeto em x, só em y, que é a gravidade, certo? Certo. Uhum. Então, né? Qualquer dúvida, tu pode me interromper, tá, Caio? Então aqui a velocidade em y muda e muda por meio de vovô ateu, certo? Então, um exemplo, tipo, em queda livre, você pensa que a aceleração nunca é constante, mas Não, a ela é aceleração sempre é constante. Quem não é sempre a constante é a constante, velocidade. a velocidade. Isso. Né? Eu sei que é meio estranho tu pensar um objeto caindo e a velocidade aumentando, mas isso acontece. E na prática tu sabe que isso acontece, porque tu prefere que teu celular caia do teu bolso do que caia do quinto andar de um prédio, né? Ah, com certeza. Por quê? Porque do teu bolso ele não vai ter tempo para ter ganhado velocidade suficiente e assim ter um impacto maior com o chão. Sim. Tu não vê isso acontecendo, teu olho não está treinado para ver um objeto ganhar velocidade
tanto assim, até porque nós somos descendentes dos caras que vivia só na horizontal, né? Para pra pensar. Os É, pré-históricos lá. Eles não viviam só na horizontal, não tinha prédio na época dos pré-históricos. sim. Entende o que eu quero dizer? Então, nosso olho não é treinado para isso. Beleza? Mas de fato acontece. A velocidade aumenta e aumenta pra caraca. Porque em 3 segundos, né, o objeto sai de 0 para para quase 100 quilômetros por hora numa queda já. 3 segundos de queda. Sim. É só tu perceber, né, que obviamente vai ser mais ou menos ali 30 metros por segundo depois de 3 segundos de queda, uma vez que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. 30 metros por segundo é um pouco mais de 100 quilômetros por hora. Claro, isso não leva em conta o atrito do ar, né? Mas o atrito do ar meio que dane-se para objetos redondos e Ah, sólidos, sim. né? Então, a parada é essa, velho. Sacou então? Beleza. Então o que acontece aqui é o seguinte: no horizontal, MRU. Na vertical, MRV. Então na horizontal a única equação que tu vai trabalhar é sorvete. Enquanto na vertical vai ter todas as equações do MRV, né? Voateu, Torricelli, sorvetão e aquela secreta lá também. Ok? Sim, O que tu precisar, tu pode usar. tá. Daí o que que acontece, né? Como vai ser a maioria dos probleminhas? Vai ser assim. Meu Deus, eu quero saber de qual distância eu tenho que soltar uma caixa para que ela caia no colo da galera lá. Eu vou até abrir um problema aqui de ensino médio, tá? Então pode se sentir bem tranquilo que tu vai pegar bem. Que tem a ver com isso. A qual distância eu tenho que soltar uma caixa para que ela caia na galerinha lá que tá precisando de comida numa ilha abandonada, né? Vamos dizer assim. Tá bom? Então, claro que tu vai ter que ter uma relação entre uma relação que existe entre as duas dimensões, que é o tempo. Ó, deixa eu te mostrar aqui. Dá uma lida nesse problema aí, vamos ver se tu pega a ideia. Quando terminar de ler tudo, tu me fala, tá? Se tiver qualquer dúvida, tu fala. Ah, tá, entendi. E aí, alguma Só, dúvida? Diga. não, nesse caso, tipo, não precisaria usar ângulo nenhum no caso aqui, porque Não. seria no eixo X, né? Não tem ângulo nenhum, porque a velocidade inicial não tem ângulo. Ah, tá. A Ela tá velocidade em linha inicial reta. do nosso objeto ali, ela é só para frente, né? Porque é justamente a própria velocidade do avião, pelo princípio da inércia, né? Sim. Isso. Então, essa é a diferença aqui dos problemas que eu estava mostrando ali. Por isso que ele é um problema mais introdutório, né? Ele não leva em conta aqui que o objeto poderia ter um V0 cosseno θ, né? Sim. Aqui a velocidade é, inicial é só em x, tu percebeu? Eu percebi, por isso que eu até perguntei para confirmar mesmo. Uhum. E, e é isso. Claro, vai ter outros problemas aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. Daí tu percebeu, né? Ele estava querendo saber qual era a distância x. Então, se é um movimento na horizontal, uma distância x, uma distância horizontal, sorvete. Nós temos a Sorvete. velocidade, que é a própria velocidade do avião. A gente sabe que um objeto, quando ele sai de algo que se movia, ele sai com aquela velocidade, né? Por isso tu não pode Aham. sair do carro em movimento, senão tu vai sair com a velocidade do carro, né? Se tu tá andando, tu joga um objeto para cima e continua andando, ele volta na tua mão, porque ele saiu para frente com a mesma velocidade que tu estava andando, né? O Sim. problema é, tu não sabe o tempo, né? Porque se É, tu isso que é o problema. soubesse o tempo, né, tu saberia qual é a distância que a caixa vai se mover em x, né? Então como é Sim. que tu vai encontrar esse tempo, né?
tu vai ter que encontrar esse tempo lá no eixo Y, certo? Uhum. E como é O que tu encontra lá sorvete. no eixo Y? Sorvetão, né? Então, O eixo Y isso, é então. sorvetão, porque a velocidade inicial é zero. Mas aqui não dizia que era 50? Por que que não tem velocidade aqui? Tu sabe me dizer? Aí, É. é, é por causa que a velocidade está em eixo X, né? Perfeito, é isso, só isso. Então tu sabe que a queda vai ser 720 metros, parari parará, tu sabe, encontrou 12, né? Agora tu pega esse tempo, joga ali, tu encontra, tá bom? A ideia é essa. Uhum. Daí ele vai falar uma pá de história aqui. Esse livro explica melhor que o Halliday, na minha opinião, e é de ensino médio. Ele, No diga, caso aqui, então, eixo X, você vai usar sempre o cosseno e sorvete, e em eixo Y é seno e sorvetão. isso. Basicamente é isso. Aqui ele está mostrando a mesma coisa. A velocidade em x continua, mas em y vai mudando. Vamos ver um probleminha aqui. Bem ensino médio ainda. O corpo lançado obliquamente, né? Uhum. Com um determinado ângulo e essa velocidade. Uma direção que forma a colisão horizontal, um ângulo em que o seno. Olha só que simpático, né? Tu não precisa nem jogar o ângulo lá no seno. Do Ele já ângulo. disse qual é o seno e qual é o cosseno já. Adotando isso aqui, determine os módulos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento. E aí, como é que tu faria essa, meu caro? Moto das componentes horizontal e vertical da velocidade. Então, no caso, esse é 100 quilômetros. No caso, é só multiplicar por seno e por cosseno, né? Sim, isso. Deixa eu Para pegar qualquer pegar a uma. vertical, para pegar a Vertical, que vertical, é X, é o seno. Não, cosseno. vertical é y e é seno. Isso, tá certo. Horizontal, Horizontal. isso, que é o contrário. Beleza. Muito bem. 60 e 80. Aham, isso aí. Caraca, esses islâmicos estão ferrando tudo aqui na Europa, velho. Nossa, tu é islâmico, cara? Não, não sou. Um muçulmano aqui, eu acho que matou um padre só porque era padre aqui, atropelar. Tenho certeza que esse bosta aí não vai pra cadeia, porque aqui na Europa o pessoal lambe saco de muçulmano, tu não pode falar nada contra eles. Por causa de religião, as coisas. São uns bosta, aqui na Europa é tudo um monte de mangina, velho. Tá louco. Porra, o catolicismo construiu essa merda de continente pros caras deixar esses islâmicos entrar aqui, tá louco? Pra mim tinha que voltar a Guerra Santa, velho. Só que a Guerra Santa agora ia ser com 12 porta-aviões do Vaticano, cada um deles com o nome de um apóstolo, cheio de ogiva nuclear, pro primeiro muçulmano que abrisse a boca já soltar uma, já, ó, fica esperto aí. Fica esperto que o É, bagulho é doido agora. Porra, senão eles vão dominar aqui, velho. Tem condição. A gente tem que agradecer, não sei se tu é ateu ou não, eu era na tua idade, mas o bagulho é o seguinte, mesmo sendo ateu, eu já sabia. Se não fosse os cruzados católicos lá, tava todo mundo no começar as Brasil. cruzadas de novo. De novo, velho, porque, porra, se não fosse os católicos barra pesada da época medieval, aí a gente era tudo islâmico, as mulheres tava tudo de burca, pelo menos não ia ter a Anitta enchendo o saco, mas tirando isso aí, porra. Beleza, os instantes em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Qual é a ideia de o ponto mais alto da trajetória? Já conversei contigo, né? Se te perguntam isso, o que que tu faz para obter o ponto mais alto da trajetória? O ponto mais alto da trajetória. Porque esse corpo sobe e desce, né? Eventualmente ele vai descer, mas qual é a ideia? Não, dá pra fazer por Pitágoras, né? Tu Não, velho, tem. esquece Não? Pitágoras, velho. Ó, é, o negócio é o seguinte, cara, ele tá subindo, a velocidade dele tá diminuindo, porque ele sai, né, com a máxima velocidade para cima aqui do chão. Sim. Até o momento que ele chega na altura máxima, a velocidade é zero. E ela começa a diminuir depois, ficar negativa no caso, né? Ela aumenta em módulo, mas vai ficando negativa. Uhum. Resumindo, cara, ó, grava isso que, pô, isso aqui se não cair na tua prova, tu pode me cobrar. Falou instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória, tá pedindo onde que a velocidade em y é zero, tá bom? Ah, tá. Sacou a ideia? Saquei. A Então, altura pô, máxima, se a tem que encontrar a velocidade. equação da velocidade
igualar a zero ela, né? Daí tu vai ter, já tem o parâmetro que a velocidade vai ser igual a zero, afinal. Tu já sabe que quando a velocidade é zero, é porque ali naquele instante, além da velocidade ser zero, ele está na altura máxima. Uhum. Note que isso faz todo sentido com o cálculo, né? Já conversei contigo sobre isso. Se tu deriva igual a zero, tu tem o ponto de máximo ou mínimo, né? De uma função. Então, se tu está derivando a função da posição, tu está obtendo a velocidade. Se tu iguala a velocidade a zero, então tu está obtendo o ponto crítico, né? No caso, o ponto máximo ali da posição. Porque derivar igual a zero, a gente faz isso lá no cálculo 1, né? Deriva igual a zero para encontrar o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. No Tá. caso aqui, a derivada, ela além de ser a derivada da posição, ela tem um significado físico, ela é a velocidade, né? Então a velocidade igual a zero te dá o ponto de máximo da função da posição, que no caso é a altura máxima. Tá bom, velho? Então, ó, probleminha no like, primeiro ano do ensino médio, hein? Tem que estar esperto com ele, que lá os caras vão azucrinar. Tá. Altura máxima atingida. Se tu tem o tempo, né? Porque tu vai igualar a equação da velocidade a zero para encontrar o tempo, né? Sim. Então, Então tu pega esse tempo e joga na equação da posição, certo? tá. Tá, só um pouquinho, pode repetir? O que tu quer que eu repita? Então, a velocidade em y seria zero Para para encontrar o instante da altura máxima. extensora máxima. Tá. Isso. Porque é o que tu tem no vovoateu, né? Se tu iguala lá o vovoateu a zero, Sim, claro, tu pode ser mais esperto, né? Caso ele não pedisse o instante na B, tu já quisesse a altura, igualava zero no Torricelli. no Torricelli. Mas Ah, se nossa, tu... dá para fazer pelos dois. Dá pra fazer pelos dois, exatamente. Daí tu encontra a altura máxima, mas caso tu tenha um instante, talvez seja mais fácil tu pegar o instante, jogar em sorvetão e encontrar a altura máxima, né? Sim. É isso. Agora o alcance do objeto é a distância em x. Olha só, o desenho mesmo te mostra, né? Uhum. Então, só jogar em sorvete, né? Só em sorvete. Isso. Beleza? São coisas bem óbvias. Aqui ele vai mostrar tudo isso passo a passo aqui, né? Ó. Beleza. Então tá. Sem muito papo, né? Sem muito papo. Vamos voltar pro slide do ensino superior. Tem até uma conclusão que dá para tirar, né? Por meio de derivadas, que se tu queres o alcance máximo, né? Tu tem que jogar o negócio com um ângulo de 45 graus. O alcance máximo que um lançamento pode ter se dá por meio de 45 graus, tá? Como é que faz isso? Deriva igual a zero. Deriva a equação do alcance. A equação do alcance, né? Ela, como tu mesmo falou agora há pouco, tá certo, tu tá completamente certo. Tu pode encontrar o alcance usando sorvete, né? Pega o tempo do objeto ir e voltar pro chão, né? Você Sim. obteve um tempo. Tu pode obter esse tempo, por exemplo, no sorvetão, igualando a zero, resolvendo Bhaskara. E daí tu pega esse tempo, joga lá na equação do sorvete, tu encontra o alcance. Agora, se tu quiser encontrar qual é o alcance máximo que o movimento pode ter, tu já sabe, é sempre com o ângulo de 45. Como é que tu sabe? Essa aqui é a equação do alcance, independente do tempo, tá vendo? É, R esse, de range, alcance, diga. esse seno 2 aí seria multiplicado por 2, isso? O θ vezes 2, exatamente. Delta vezes 2. Isso. Aqui mesmo tu já vê, né? O seno máximo não é quando é o 90 graus, o seno de 90 não é 1, e 1 não é o Sim, valor máximo do seno. Então isso. Você não muda nada. tem que ser 45, né? Porque é 45 vezes 2, 90. Uhum. Certo. Muito bem. Aqui, ó, um problema bem parecido com esse de ensino médio, ele tá meio que fazendo aqui por ângulo. Eu não vejo isso cair na tua prova, mas por isso seria bom eu ver a tua prova, né? Tu não tem nenhuma questão aí antiga do teu Essa, professor desse assunto? Diga. essas de movimento circular uniforme é tipo a terceira prova, normalmente. Então não vai cair. Pô, terceira prova, tá vendo cinemática ainda, tá louco? Terceira prova normalmente é energia, cara. Não sei quantas provas tu vai ter, mas. Não, energia é o segundo. São três provas. Normalmente é esse movimento bidimensional e unidimensional. Daí depois é tipo energia e mola. E depois é esse movimento circular. Não, mas o movimento circular que tu tá falando, que vai cair na tua prova, eu tenho certeza que é muito mais complexo do que tá aqui, tá? Ah, tá. Eu não cheguei a olhar, né? Porque o movimento
Circular que tu tá falando é aquele que envolve energia rotacional, torque. Não Isso. é o que tá aqui, velho. Aqui Ah, é coisa mais simples ainda, né? Ele tá falando de cinemática ainda, só falando do movimento em si. Pode ser que caia, pode ser que não caia, né? Eu acredito que não vai cair na tua prova, porque é só é cinemática que dá uma complicada aqui, porque Unicamp, né? Mas eu acho que a gente deveria resolver uns probleminha do Halliday, beleza? aham. Tá bom, te passei o Basications aqui do, do movimento bidimensional. Deixa eu colocar aqui o Halliday 1. Eu até acho que as questões vão ser do Halliday mesmo. O professor vai copiar do Halliday. Deixa eu colocar aqui. Ó, vamos já partir para duas dimensões para na próxima aula a gente já poder ver um pouquinho de força, né? Porque senão vai ficar muito bobo isso. Só se tu quiser ficar vendo aí cinemática, eu acho que tu pode me trazer até questões que tu achar mais interessante, né, na próxima aula, pra gente fazer mais uma aula de movimento bidimensional, mas talvez já na semana que vem, talvez já ver mais força, energia. Tá, vamos começar de leve aqui. Por exemplo, né? Por exemplo, esse problema um aqui, dá uma lida nele. Vamos ver se tu entende o que tá rolando aqui. O vetor posição de um elétron. Dextrogiro. Nunca escutei esse termo. Desenhe um sistema de coordenada dextrogiro. Caraca, eu também não sei o que é isso. É só isso, essas Não duas? precisa desenhar, tá? A questão é, como é que tu faria o módulo desse vetor aí? O- É que tem mais, né? Eu não sei se tu. Ah, não, não, não. É só isso, tô viajando. É que eles são em três direções, no caso aí. Aqui é E x, aqui é y, aqui é três z. dimensões, né? Isso, como é que tu tira o módulo desse cara? É só você substituir o I, o J e o K. Isso. Substituir j e k? Tá bom, faz aí. Faz esse módulo pra mim rapidinho aí, por favor. Mas Tá. eu lembro de fazer coisas ao quadrado, raiz quadrada dessas coisas, quando eu fazia módulo de vetor. Daí me manda uma foto, tá? Quando tu bugar ou quando tu chegar na resposta. Você tem que substituir ao quadrado, tipo, 5 ao quadrado, 3 ao quadrado, 2 ao Isso, quadrado. Isso. Sim, exatamente. dá 20 Somar mesmo. e fazer a raiz, né? Isso, dá 20. Pronto, então tá bom. Então deixa pra lá. Vamos fazer alguma coisa mais legal aqui. Ó, esses aqui parecem bom. Né, que faz um pouco de revisão com o que a gente viu na aula passada. Uhum. O problema é que começa a falar de norte e leste, eu não gosto. Deixa pra lá. Vou falar de movimento bidimensional na moralzinha aqui. Ó, esse aqui eu cobrava dos meus alunos na faculdade. Mas eu acho ele meio treta ainda. Mas ele pelo menos tem um desenho, né? Mas eu acho que essa 22 é boa pra ti, velho. Eu não quero fazer o desenho, tu precisa abstrair sozinho, entendeu? Porque assim, a gente vê o desenho, a coisa já tá meio que posta. A gente precisa tirar da nossa cabeça o desenho para entender de verdade física, tá? Então, Ah, quando tu terminar o desenho desse problema, tu me manda uma foto, tá bom? tá.
Será que você não tem umas provas antigas aí, teus veteranos, alguma coisa assim? Porque é massa fazer provas antigas do mesmo professor, sabe? Aham, posso perguntar, assim. Eles costumam, eu mesmo, cara. Eu dei aula em, eu acho que 4 semestres. E usei nos 4 semestres a mesma prova. Então, sei lá, se todo mundo for que nem eu. Sorvetão, agora. Já tá fazendo? Opa, eu pensei que ia precisar de ajuda. Manda uma foto aí do que você já fez, velho. Tá. Podemos lá. Não sei se seria isso.
Putz, velho, eu tava falando aqui. Gostei do teu desenho, mas falta tu indicar o que está se movendo, tá bom? Só desenhou os eixos aí. Ah, tipo, botar a bola A ali. bola indicando que ela tem uma velocidade, para onde ela tá indo, etc. Pra entender o que tá Ah, rolando. Também, né, ocorre que esse problema, como a maioria dos problemas da física, ele se dá em duas situações, uma situação inicial e uma final, né? sim. Ah, E, tá. né? E Sempre daí, representar, tipo, a bola, daí tal velocidade, apontar para onde ela tá indo, isso. tipo isso, pra ficar claro na tua cabeça também, né? Hum. É, tipo, nesse caso, que agora eu vou fazer o sorvetão para eixo Y para saber o tempo, né? O... Eu não uso o 1,52 que ela se deslocou, até, tipo, ela vai cair, né? Ou eu posso usar o 1,52 como posição final? Se tu tá falando de eixo X, tu vai ter que usar um 52 como posição final. Não, é isso. Mas é que, tipo, agora eu tenho que calcular o tempo em que ela vai cair. Isso seria em eixo Y, né? O tempo não tem nada a ver. O tempo é o mesmo no eixo X e no eixo Y. Ah, tá. Então, tu pode, por exemplo, encontrar o tempo no eixo Y, né? Tu sabe que ela caiu por 1,2 metros, né? E qual é o tempo que demora para ela cair 1,2 metros em Y? É só tu jogar no sorvetão que tu descobre. Isso é a resposta da A, certo? Eu acho que tu já fez isso, né? Tu já encontrou 0,49 ali. Sim. Pronto. Aquilo ali Ah, é a resposta. Ele caiu por esse tempo. Agora na B ele pede qual é a velocidade da bola no instante que a bola chega à borda da mesa, ou seja, depois daqueles 1,52 metros, né? sim. Ah, Aí tu tem que pensar o seguinte: tem a aceleração nesse movimento horizontal que ele faz na mesa? deixa eu só. Tá, uma pequena bola rola horizontalmente até a borda de uma Ah, mesa. pensa lá, eu vou fazer um xixizinho, já volto. Ah, eu fiz então.
Beleza, e aí, meu Professor, velho? então, a, a B ali, a velocidade no instante em que a bola chega à borda da mesa. Então, ela tá indo em cima da mesa, né? Isso. Então, qual a velocidade no instante em que a bola chega? É zero, hein? Ou... Não viaja. Como é que vai ser zero se tá se movendo? Não vai ser zero. Se tu quer saber. O que as pessoas se confundem um pouco é o seguinte, né? Por exemplo, tem muita gente que confunde isso. Quando tem uma pergunta de física e diz assim: qual é a velocidade que chegou ao chão? Aí a pessoa olha o objeto parado no chão, zero. Não. Chegou ao chão com uma determinada velocidade, mas o chão parou a coisa. Sim. Então não tem nada a ver. O que É está porque, assim, acontecendo. Diga. a gente tem 1,20 de altura, né? Da mesa ao chão. E daí depois que ela, desses 1,20 m de altura, ela vai, no cair, ela vai, Para além da frente. mesa, ela vai 1,52 Para isso, né? frente, exatamente. Então, Isso, é. ela. Ou seja, olha só, pensa comigo. Antes de mais nada, tu concorda comigo que na horizontal não tem aceleração? Sim, Então, sorvete, certo? sim. É o sorvete que vai te dizer qualquer coisa sobre a horizontal. Muito bem. Então, tu concorda comigo que sorvete aqui, no nosso caso, vai ser o ΔX, né, o deslocamento, igual a velocidade que é constante, vezes t, né? Como? Sorvete, cara. Sim. Tá, tá, entendi. Então tá. Tu quer a velocidade. Aham, Tu precisa do deslocamento e do tempo. sim, E tu tem. Qual que foi o deslocamento no horizontal? Foi 1,52? sim. E qual foi o tempo? 0,49. Pronto. Então, com essas duas informações, tu tira a velocidade em x. Daí tu vai pensar, mas professor, a velocidade não varia? Não, não varia. Em x é constante. MRU, sorvete. Ah, tá. É isso aí. Então é só fazer a divisãozinha, né? Faz aí e me diz quanto é que deu. É 3,10. 3,10 metros por segundo. Pronto. E vai ser sempre essa velocidade, porque não tem aceleração em x. Ah, tá. Nossa, agora me abriu a cabeça, nunca tinha pensado nisso. Show de bola. Mas é É isso que nós mesmo. tem que pensar, tipo, Que cada plano é independente, né? Não vai é, mudar. cada plano é independente, exatamente. Sempre para qualquer problema de física. Por exemplo, pensa comigo, cara. Olha só, esse problema me bugou até ano passado. Imagina que tu tá num barco. Isso também tem a ver com essa matéria, tá? Imagina que tu tá num barco e, beleza, o rio empurra para a direita, é claro. Vamos Sim, pensar assim. E o motor, então, aponta para frente porque tu quer ir para o outro lado do rio. Né? sim. Tu tá andando na perpendicular da corrente do rio. Né? Então, Uhum. vamos dizer assim, a corrente do rio é no eixo X e tu quer andar em Y até o outro lado do rio, a outra margem. Agora a pergunta que surge é o seguinte: se você, por algum motivo, se movesse com esse rio sem corrente, mas o motor do barco funcionando da mesma forma, como na situação com corrente, mesma situação, só que numa situação tem corrente de água do rio e na outra não. Haveria diferença no tempo de tu chegar do outro lado da margem? Pensando assim, teria, mas porque se Porque você for teria. decompor em vetores, Uhum. a velocidade ao outro lado vai ser negativa, né? Negativa. Tipo, vai. É que na verdade o motor, né? Não, no caso O vai. motor está apontando só para frente, certo? Ele é, Isso. vamos dizer assim, é só na vertical. Aham. Não, então não mudaria no caso. Exato, não muda. Apesar de parecer, poxa, mas a corrente não está empurrando ele para frente, isso não atrasaria ele chegar lá? Não, não atrasaria. Porque é um movimento só na vertical. O motor está apontando só na vertical. Então, o movimento na vertical não altera em nada na horizontal. Então, apesar da corrente do rio empurrar para a horizontal, isso não vai influenciar em nada. Tá bom? Aham. Então, é isso aí.
Pô, velho, acho que é isso, cara. Qualquer coisa aqui eu vou bugar mais tua cabeça. Mas, ó, pra tu tá com o livro, eu já te passei, né? Sim, Eu vou recomendar que tu faça esse problema aqui. página 96. Vou fazer Página tudo esses da 96. 96, hein? É, bem, esse aqui eu recomendo muito fortemente porque tá falando de movimento oblíquo, então tu vai ter aqui a velocidade na horizontal e na vertical. Ele vai dar algumas informações aqui, né? E vai pedir outras. Esse problema é bem interessante porque ele pode ser feito ao contrário. Na verdade, todos os problemas da cinemática podem ser feitos ao contrário. Quero dizer, tu pode pensar a coisa saindo aqui do ar e caindo no chão. Se ficar mais fácil para ti, não faz Sim. diferença. Aham. Porque, como eu falei para ti na aula passada, isso é um pouco filosofia, é difícil de entender, mas as leis da cinemática, elas são leis a priori, elas independem do que está acontecendo de fato, né? Elas saem Uhum. da lógica, saem lá do cálculo, né? De tu integrar a equação de uma reta e virar uma parábola. Então, tu tá voltando no tempo aqui, não vai influenciar em nada, né? No caso, tu calcular em como é câmera ao contrário ali, como é que é rebobinar a fita aqui. Não vai fazer diferença nenhuma, tá? Rebobinar a Aham. fita, tu tem 18 anos, acho que tu nunca viu uma fita sendo rebobinada, né? Por que não? Putz, que merda. Mas é isso aí, velho. Então, boa sorte aí nesse problema. Faz do jeito clássico, depois se tu quiser fazer o contrário, é um bom exercício, beleza? Aham. Então tá, meu querido. Até amanhã. Amanhã não, né? Amanhã nós não temos aula. É, só terça-feira Só agora. terça. Na terça tu me vem com um monte de dúvidas desse assunto que vai ser bem legal. Tá, beleza, valeu. Falou!